11 horas e 27 minutos, a gente volta agora com o TV Mar News, gente. A gente já volta para falar sobre um assunto muito importante que afeta todos os municípios, viu? Olha, a Associação de Procuradores de Municípios do Estado de Alagoas, a APROMAL, iniciou agora em 2023 com uma nova diretoria. O procurador aqui de Maceió, Vitor Silva, ele foi reconduzido ao cargo de presidente, enquanto a procuradora de São Miguel dos Campos, Natália Catão, foi eleita para a vice-presidência. E para falar um pouco mais sobre os desafios da categoria, a gente recebe aqui no nosso estúdio Vitor Silva, ele que é o presidente, e conversa com a gente agora. Bom dia para você, Vitor. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso programa TV Mar News, não é isso? A gente já pode iniciar aqui o nosso papo falando sobre o teu biênio passado, né? Você foi reconduzido ao cargo agora para mais um biênio, mas eu queria que a gente iniciasse a nossa conversa exatamente fazendo um balanço de como é que foi o biênio passado. Bom dia. Bom dia, Paulânia. É sempre um prazer estar aqui com você, com todas as pessoas que assistem a TV Mar. E sempre bom falar sobre a advocacia pública, sobre a nossa associação e o trabalho que a gente vem fazendo em todos os municípios do estado de Alagoas. Só um instantinho, a gente está com um probleminha no seu microfone, enquanto isso a nossa produção está aqui organizando. Mas só para lembrar para vocês, gente, que a advocacia, a Associação de Procuradores de Municípios aqui de Alagoas, está então iniciando o ano com uma nova diretoria. A gente tem aqui Vitor Silva, que é o presidente, ele foi reconduzido ao cargo da APROMAL, e estamos então com uma nova vice-presidente, que inclusive é uma mulher, está aí representando as mulheres também nesse cargo, né? Mas então, aí você conversava com a gente, Vitor, exatamente sobre esse teu primeiro biênio, como foi essa experiência? Fala pra gente. Pois é um prazer imenso estar aqui com vocês da TV Mar, com todas as pessoas que nos acompanham e poder falar sobre a advocacia pública, sobre o trabalho que a gente já fez aí nesses últimos 2 anos de presidência da APROMAL. E nesse biênio que se passou aí, 21-22, nós tivemos muitos desafios. Primeiramente, assumir a associação durante a pandemia, né? Exatamente. E em 2022 a gente teve o avanço da Ômicron, em 2021 ainda tinha muitos casos, ainda era uma incerteza, o início da vacinação. Isso atrapalhou muito o desenvolvimento de muitos trabalhos que a gente pretendia, mas ainda assim conseguimos fazer muita coisa. Eu acho que a gente teve uma gestão que teve um resultado muito positivo, e que acabou sendo comprovado, ainda bem, com a reeleição pelos colegas, a unanimidade dos colegas. E posso destacar para você, Paulene, um trabalho que a gente fez de profundidade aí já em 2022, diante já da vacinação, que permitiu a gente visitar os municípios do interior do estado. Então, durante todo o ano de 2022, a diretoria da APROMAL pôde conversar de forma mais direta, de forma mais presente com os prefeitos, com os presidentes de Câmara, com os procuradores gerais, de muitos municípios do estado de Alagoas. Logo, a primeira viagem que eu fiz questão de ir a Água Branca e Delmiro Gouveia, que são municípios distantes da capital, municípios do sertão, que têm as peculiaridades próprias de quem trabalha no sertão, e poder fazer o nosso associado, procurador municipal, se sentir mais ainda abraçado pela associação e poder conversar com os prefeitos para que eles percebam mais uma vez e reforcem a importância da carreira. Nesse diálogo institucional, eu tenho que destacar necessariamente um trabalho muito próximo que a gente teve com a AMA, Associação dos Municípios Alagoanos, na pessoa do presidente Hugo Vanderlei, que também deixou a associação de portas abertas para a APROMAL. Já tivemos várias iniciativas conjuntas, inclusive, nesses 2 anos. E um outro destaque que eu acho que foi muito importante e simbólico para a carreira da advocacia pública municipal foi a realização do Congresso Alagoano da Advocacia Pública, realizado pela APROMAL, com um apoio vasto de diversas instituições de todo o estado, o que também simboliza a relevância da associação e da carreira para todos. Quando a gente percebeu a quantidade de instituições que gostariam de participar do Congresso, apoiando, enviando pessoas para palestrar no Congresso, vieram pessoas de todo o país acompanhar o nosso Congresso. Isso mostra também a dimensão que esse trabalho ainda bem teve, que só pôde ser feito, eu faço questão de frisar, com o apoio do nosso vice-presidente Ronald Pinheiro, que nos acompanhou na primeira gestão, de toda a diretoria e de todos os associados da APROMAL.
Agora, Vitor, a gente sabe que os desafios ainda continuam, né? Sabemos, por exemplo, que existe ainda um problema grande com a questão de concursos públicos para procuradores dos municípios, aqui de maneira geral, né, no nosso estado. Além disso, também condições de trabalho, a estrutura física nas procuradorias de cada município, enfim, como lidar com isso? Quais foram os avanços que já foram conseguidos até aqui? Bom, esse é um dos pontos fulcrais do trabalho da Promal e de toda a carreira. Para ter uma advocacia pública eficiente, de qualidade, é importante que a gente tenha uma boa seleção de concurso público. A gente batalha bastante, né, por meio desse diálogo institucional que a gente tem, que é constante, para a realização de concursos públicos de procurador municipal efetivo e para que, mais do que isso, esses concursos possam selecionar bem os profissionais que o município quer. Porque você tem que pensar que um procurador municipal que ingressa no município, além dele ter uma relevantíssima função de controle interno, de orientação do gestor para tomar as melhores medidas, de realizar a melhor forma de gastar o dinheiro público na forma legal e também de representar o município perante o judiciário, os tribunais, o fórum, essa pessoa ela vai ficar 30, 35 anos dentro do município. Então, é interesse de toda a sociedade que o município selecione um bom profissional, um profissional extremamente qualificado. Nós temos a alegria de dizer que nos municípios de todo o estado de Alagoas, nós temos procuradores imensamente qualificados. Isso se dá exatamente por esse critério. Tem muitos colegas com mestrado, muitos colegas com doutorado, muitos colegas que têm destaque dentro dos seus municípios como uma pessoa que é sempre consultada, que é referência dentro da administração. E tudo isso se dá por esse concurso, por essa realização do concurso público bem feito, bem estruturado. Eu posso lhe dar um exemplo, isso foi até bastante noticiado pela mídia. No ano passado ainda, um determinado município lançou um edital de concurso público, com vários cargos, inclusive para procurador, e nós entendemos que o edital poderia ser melhorado, poderia ser mais rigoroso na qualificação dos procuradores, na exigência do cargo. Uma prova mais complexa, uma prova que tivesse mais requisitos, mais questões. E nós tivemos um diálogo institucional muito bom, fomos muito bem recebidos, tanto pela empresa que fez o concurso, quanto pelo município. E isso aconteceu, o edital foi alterado e hoje eu tenho certeza que teremos um melhor concurso. Isso é uma pauta para o próximo biênio. E aí a gente tem uma vantagem, né? Com o passar desse momento mais agudo da pandemia, a gente consegue ter um município mais disponível financeiramente para contratar um novo profissional. Antes, de fato, até 2021 havia um impedimento legal de novas contratações e a partir de 2022 os municípios ainda estavam muito fragilizados, ainda havia muita incerteza de como seria. Hoje a gente já está um pouco mais ciente da realidade com a Covid e os municípios agora já estão se estruturando para realizar concursos. Nosso trabalho agora, para esse próximo biênio, é exatamente sobre isso. É conversar ainda mais com os municípios e dizer, olha, nesses lugares nós estamos precisando de mais procuradores municipais efetivos ou nos lugares em que ainda não existem, que vocês contratem procuradores mediante concurso público bem feito. E sobre a estrutura, da mesma forma, não dá, Porlane, para a gente ter uma procuradoria, um escritório de advocacia do município, que é isso que o procurador faz, ele é advogado do município, que não tem estrutura, que não tem a mesa, que não tem o computador, que não tem a cadeira, que não tem uma estrutura, não tem ar-condicionado, não tem uma sala adequada, uma estrutura mínima para o procurador trabalhar. Porque o procurador, ele quer estar lá, ele quer estar próximo do gestor para orientar melhor, ele quer poder conversar com o secretariado para orientar melhor, ele quer estar próximo das secretarias para poder pedir informações. Ainda que hoje, e isso é muito positivo, os processos eletrônicos, tanto dentro dos municípios quanto no judiciário, facilitem muito o trabalho, mas é preciso ter uma estrutura local. É preciso ter um lugar para o procurador conversar e se sentir bem dentro do seu ambiente de trabalho. Então, essas são bandeiras importantes que a gente tem. Muito bem. Agora, quando a gente fala sobre procurador, sobre a procuradoria de cada município, né? Eu acho importante a gente frisar aqui, porque é uma categoria que geralmente só aparece quando tem algum problema. Geralmente só aparece, olha, a procuradoria barrou alguma coisa. Então, enfim. Mas vamos explicar, né, exatamente, para quem nos assiste, a importância do procurador para o município, para o estado, enfim, qual a atuação dela? Bom, isso é uma realidade, né? Se cria, às vezes, até a ideia, a Procuradoria barrou o negócio. É verdade. E é interessante porque a Procuradoria, para além desse trabalho que aparece para fora, ela tem um trabalho importantíssimo que é silencioso,
que muitas vezes não é divulgado porque a gente está cumprindo o nosso trabalho ideal. Então, o trabalho da Procuradoria, primordialmente, é de orientar o gestor. A Constituição Federal, lá no artigo 133 em diante, quando vai falar da advocacia pública, ela fala que o advogado público, ele tem a obrigação de realizar a consultoria jurídica do ente público e de representá-lo judicial e extrajudicialmente. A consultoria jurídica é justamente orientar o gestor, dizer, gestor, faça isso desse jeito. Se você tem a ideia de fazer isso, porque isso foi escolhido pelo povo no voto, então o caminho para realizar isso é esse. E com isso, você não terá problemas com o Tribunal de Contas, não terá problemas com o Ministério Público, você gastará melhor o dinheiro público, você economizará mais. Então, esse trabalho de bastidores é um trabalho muito importante e de extrema relevância, que só um procurador pode fazer. Só um procurador ciente das suas obrigações pode fazer. E o trabalho externo é justamente esse de representar. Toda vez que uma pessoa, por exemplo, não paga um imposto e a sociedade precisa que ela pague esse imposto, o procurador municipal, no caso dos municípios ou do Estado ou o advogado da União, é quem vai fazer essa cobrança. Toda vez que houver algum problema, por exemplo, a gente tem casos nos municípios em que não há um repasse. A União deixou de repassar um valor, o Estado deixou de repassar um valor. Quem é que vai fazer a cobrança? O valor do SUS, por exemplo, o valor do Fundef, que foi um tema tão falado ultimamente. Quem é que faz a cobrança? São os procuradores municipais. Por isso é importante que tenhamos pessoas qualificadas, com uma estrutura de trabalho boas para fazer. Nesses momentos em que há a notícia de que barrou, pode ter certeza, foi feito com base na lei, foi feito com base na jurisprudência, foi feito com base em buscar a melhor forma. O procurador, na verdade, ele não barra, ele não proíbe. Ele diz, olha, esse caminho não está certo, mas faça por esse. Isso que você deseja fazer não pode ser contratado desse jeito, mas pode ser desse outro. E aí a gente realiza o nosso trabalho diariamente. Muito bem. Só para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, expectativa então para esse próximo biênio? A expectativa de muito trabalho, já inicio assim, porque eu sei que é a nossa necessidade e esse ainda bem é o nosso perfil da diretoria da Promal. Muito trabalho em prol dos municípios de Alagoas, de todos os municípios, da capital ao sertão, e isso se traduz no trabalho em favor das procuradorias. O município eficiente só existe se tiver uma procuradoria eficiente, com esse trabalho conjugado dos procuradores municipais com as gestões. Então, vamos trabalhar muito por concurso público, por uma remuneração digna nos lugares em que ela ainda não existe, porque também para você ter um profissional qualificado, você precisa pagar bem esse profissional. E é costumeiro dizer, o que a gente economiza para o município, o que a gente faz o município arrecadar, paga o nosso salário por anos e a vida inteira. Então, um procurador municipal é necessário para o município e é isso que a gente vai continuar trabalhando, conversando com gestores, conversando com todos os órgãos e avançando no trabalho pela carreira. Muito bem. Então, Vitor, muito obrigada pela tua participação aqui no nosso estúdio. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade, tá bem? Tudo bem. Um abraço e um abraço para todos da TV Mar. E olha, gente, a gente falou aqui sobre os interesses, né, do município, mas a gente fala também sobre a defesa dos interesses, né, dos consumidores. O PROCON aqui de Maceió, desde novembro, na verdade, do ano passado, inaugurou uma sala do próprio PROCON numa faculdade aqui pertinho, né, aqui na Jatiuca. E a gente traz esses detalhes para a gente a respeito desses serviços. Na Estácio de Sá, aqui na Jatiuca, o Núcleo de Práticas Jurídicas abre um espaço no convênio importante com o PROCON Maceió. É a comunidade da parte baixa litorânea da cidade recebendo esses importantes benefícios em defesa dos direitos do consumidor. E quem vai conversar conosco sobre esse belo trabalho é a advogada do NPJ, o Núcleo de Práticas Jurídicas, a doutora Jennifer Paiva. O que representa isso para uma advogada e para a comunidade? Então, essa é uma parceria da nossa instituição de ensino, Estácio, junto com o PROCON, visando ampliar aqui na parte baixa da cidade o atendimento ao consumidor. Nós estávamos há já um tempo sem núcleos do PROCON aqui nessa parte da cidade e agora a gente retoma esse atendimento com muito gás e visando diminuir, né, essa quantidade de intempéries entre o consumidor e os fornecedores, com esse atendimento especializado do PROCON, que a gente vai fazer aqui no Núcleo de Prática Jurídica por meio do atendimento nesse laboratório de direito. Como é a participação dos estudantes, professores, principalmente da área jurídica, e nesse atendimento que a comunidade, por certo, já está
utilizando? Então, todos os nossos atendimentos, eles são executado pelos alunos. Os alunos aqui, de fato, vão receber a comunidade, vão filtrar os atendimentos, vão analisar as demandas. Agora, todos os atendimentos feitos pelos alunos são orientados por advogados, professores, que estão sempre no nosso núcleo de prática jurídica. O nosso núcleo ele funciona de 8 às 2 e todo esse horário de funcionamento tem um responsável. Tem um professor, um advogado orientador e a gente tem uma equipe de alunos todos os dias aqui para atender a comunidade. Se a demanda crescer cada vez mais, como esse pessoal está preparado mesmo para atender a comunidade? A gente espera que cresça. A gente está esperando que esse nosso núcleo em parceria, né, com o PROCON Maceió, que ele nos traga muita demanda de atendimento. Essa é a nossa expectativa. Nós temos aqui um núcleo extremamente equipado, com todo o equipamento, todo o aparato, sistema, esperando pela comunidade. Maravilha. Então, vamos orientar a comunidade. Estamos aqui na Jatiuca, na Estácio, com esse espaço aberto, com acessibilidade. Dá a dica de como a comunidade deve vir aqui para receber esse importantíssimo atendimento em defesa dos seus direitos de consumidor. Bem, a comunidade ela pode se dirigir para atendimento quando as demandas forem voltadas ao consumidor. Jennifer, o que é um consumidor? Adquirir um serviço, adquirir um produto, esse produto quebrou, ou esse serviço não foi prestado da forma que a expectativa não atendeu a minha expectativa, então eu quero resolver esse interpere. Se dirige aqui ao nosso núcleo de prática jurídica, que fica dentro da unidade da Estácio Jatiuca, que fica na Rua Pio 12, número 350, na Jatiuca, de 8 às 2, de segunda a sexta-feira. Os sagrados direitos de defesa do consumidor, direitos esses muitas vezes que são vilipendiados e é algo recorrente nas negociações em compras e uma série de problemas que surgem onde o Código de Defesa do Consumidor é ferido. E aqui o PROCON Maceió, com esse núcleo de práticas jurídicas da Estácio, com esse núcleo de extensão da Universidade com o PROCON, é de suma importância para a comunidade dessa parte baixa litorânea de Maceió, envolvendo Jatiuca, Ponta Verde, Pajuçara e bairros adjacentes. Com as imagens de Flávio Santos, Fernando Palmeira para a TV Mar, da organização Arnon de Mello, no canal 525 NET. Claro. Muito bem, gente. A gente traz informações agora policiais para vocês. Olha, a Polícia Civil aqui de Alagoas pediu a prisão de um homem identificado apenas como Gabriel, suspeito de aplicar o golpe do buffet. Segundo o delegado Odenberg Paranhos, o chefe Gabriel Cícero já é investigado em mais de 10 inquéritos policiais. Conforme investigações policiais, o homem se passava por proprietário de uma empresa que organizava buffets para festas e era contratado pelas vítimas que pagavam antecipadamente determinado valor pelos serviços. No fim de ano, ele aplicou muitos golpes em celebrações de Natal, Ano Novo e aniversários. No entanto, as vítimas percebiam que tudo não passava de um golpe quando, ao realizar o pagamento, o dia do evento se aproximava e não havia sinalização de que a festa iria acontecer. Além disso, as vítimas tentavam contato via aplicativo de mensagem com o suspeito, que sumia após o pagamento do dinheiro. Fica alerta então aí, né? De repente, se você foi vítima desse homem, desse golpe, né? O chamado golpe do buffet, fica alerta, chama então a polícia, né? A Polícia Civil, faça então a sua queixa à Polícia Civil para que o caso continue sendo também investigado, tá bem? A gente traz mais detalhes também de cunho policial. O estudante de jornalismo e líder comunitário de São Jorge, Josivan Silva, contabilizou, gente, um prejuízo de R$7 mil ao ter o celular roubado na Avenida Josefa de Melo, enquanto voltava do trabalho de fotógrafo numa casa de eventos no Litoral Norte na semana de Réveillon. Ele relata que, próximo ao ponto de ônibus, 4 homens em 2 motos passaram por ele e a cerca de 100 metros depois voltaram na contramão e realizaram o assalto. Ele está fazendo uma campanha para comprar um novo celular. Quem quiser ajudar pode falar com o estudante no Instagram. O endereço é @josivan007 ou pode também fazer um Pix para 113 543 414 06. Esse é o CPF, então, que você pode fazer o Pix em nome de Josivan Silva de Oliveira. E a gente vai encerrando esse bloco, mas volta daqui a pouquinho, porque afinal hoje é quinta-feira, é dia do nosso quadro Momento Segura. Já, já.